O caso de Jimmy e Lara, a voz do além. A história começa apresentando Jimmy, um experiente investigador da Polícia Civil de Niterói, conhecido por resolver casos complexos e por seu jeito solitário. Certo dia, ele decide visitar o cemitério para visitar o túmulo de um amigo falecido. Durante o passeio, Jimmy é atraído por uma lápide diferente. Sobre ela, uma foto chama sua atenção, o rosto de Lara, uma garota de cerca de 17 anos com um sorriso sereno, porém triste. Intrigado, Jimmy sente uma conexão inexplicável com a imagem. Ao perguntar ao zelador sobre Lara, descobre que ela morreu em circunstâncias estranhas durante uma das piores temporadas de chuva no Rio de Janeiro. Sentindo uma necessidade de descobrir mais, Jimmy pesquisa sobre a garota e descobre que sua morte não foi considerada natural, mas o caso nunca avançou. Quando ele volta para casa, algo perturbador acontece. Lara encontra pela internet. Um perfil aparentemente falso começa a enviar mensagens, dizendo ser ela. Inicialmente, Jimmy acha que é uma brincadeira, mas quando a garota revela detalhes que apenas ela poderia saber, ele percebe que está lidando com algo muito mais sombrio. Lara pede ajuda em desespero e, por favor, me ajude. Descubra o que aconteceu comigo antes que façam isso de novo. Jimmy decide seguir as pistas deixadas por Lara. Ele revisita o cemitério e encontra um antigo diário da garota escondido sob a lápide. O diário está deteriorado pela chuva, mas algumas páginas são legíveis. Lá, ele encontra anotações onde Lara fala sobre suspeitas de corrupção em obras públicas de contenção de chuvas em Nova Friburgo. Jimmy descobre que ela fazia estágio na Secretaria de Obras e começou a suspeitar de desvios de verbas em um projeto emergencial financiado para minimizar os impactos das chuvas intensas. Ao reler o diário, ele também encontra nomes, mas todos rabiscados. Intrigado, Jimmy busca registros da época da morte de Lara. Ele encontra reportagens sobre a forte chuva que devastou bairros inteiros e o envolvimento direto do secretário de obras local, Paulo Moreira, na reconstrução da cidade. Jimmy começa a fazer perguntas, mas se vê barrado por colegas e superiores, que o consideram obsessivo e começam a desconfiar de sua sanidade. Lara envia uma foto misteriosa para o celular de Jimmy em uma assinatura aparentemente inocente de um documento público. Porém, ao aumentar o zoom, ele percebe algo escondido nos detalhes. Uma pista-chave? Enquanto Jimmy tenta conectar os pontos, a figura de Paulo Moreira emerge como principal suspeito. Ele era o responsável pelas obras de reconstrução e Lara havia descoberto documentos que comprovavam superfaturamento nos contratos. As mensagens de Lara tornam-se mais urgentes, e agora, o investigador percebe que está lidando com algo muito maior do que um crime isolado. Ao entrevistar antigos colegas de Lara, Jimmy encontra uma amiga, Renata, que diz que Lara era ameaçada por figuras sombrias e parecia saber demais. Lara havia deixado uma conversa gravada em segredo, mas Renata nunca teve coragem de ouvir. Com a ajuda de Renata, eles acessam o áudio. Na gravação, Lara menciona que foi seguida dias antes de sua morte e cita Paulo Moreira como responsável por ameaças. Em paralelo, Jimmy começa a sofrer pressão de seus superiores para abandonar o caso. Estranhamente, algumas de suas entrevistas desaparecem dos registros e ele percebe que está sendo observado. Mesmo assim, ele continua seguindo as pistas e descobre que não apenas Moreira, mas altas figuras do Estado estavam envolvidas nos desvios de verba. A pressão se torna insuportável. Amigos e parentes começam a se afastar de Jimmy, dizendo que ele está obcecado com algo impossível e que precisa de ajuda psiquiátrica. A desconfiança chega ao ápice quando ele é temporariamente suspenso do cargo por causa de seu comportamento incomum. Em casa, as mensagens de Lara continuam. Ela começa a relembrar os dias finais de sua vida, descrevendo o medo constante e revelando os detalhes de sua morte, e ela foi empurrada de uma ribanceira enquanto tentava fugir. Apesar da pressão, Jimmy promete a Lara que não desistirá, mesmo que isso custe sua reputação e sua própria segurança. Jimmy descobre algo crucial: os desvios das verbas públicas estavam conectados com empresas fantasmas ligadas a políticos influentes no estado. O caso de Lara é muito mais perigoso do que ele imaginava. Com uma série de provas acumuladas, Jimmy faz um plano ousado, e ele vaza informações cruciais para a mídia. Esse ato dá início a uma investigação maior conduzida por jornalistas e órgãos independentes. Aos poucos, testemunhas começam a surgir e o nome de Paulo Moreira se torna público. Jimmy, agora acompanhado por Renata, volta ao local onde Lara morreu. Lá, ele encontra provas físicas de que sua morte foi um assassinato, um relógio quebrado que pertencia ao secretário e marcas de briga preservadas em uma parte esquecida do terreno. A reviravolta ocorre quando Paulo Moreira é preso.
Ele confessa sua culpa após uma intensa investigação midiática, revelando que Lara encontrou e estava prestes a denunciar os documentos que incriminavam toda a rede de corrupção. Ele eliminou Lara para proteger o esquema. Após a resolução do caso, as mensagens de Lara cessam. Uma última mensagem aparece na tela do celular de Jimmy: "Obrigada. Agora posso descansar."